Tudo bem? Aqui é a Campos, estamos agora nessa segunda parte, eu e o Agumon, para conversarmos um pouquinho sobre como a Digivolução e os Digimons podem ajudar nas suas criações das criaturas fantásticas, com estruturas, elementos, ideias, premissas e formas de abordagem. Gostou dessa ideia? Então sim, bora! Pessoal, aqueles que estão chegando aqui pela primeira vez, estou chegando aqui, vou deixar até o card da nossa primeira parte desse episódio, falando sobre os primeiros 4 Digimons, os primeiros 4 Digi escolhidos e as suas referências, as suas ideias. E daqui pra frente, a gente vai seguindo com a Digievolução de Gomamon, Palmon, Tailmon e Patamon. Estou chegando no Gomamon, esse fofo, que tem esses lindos cabelos, esses olhos maravilhosos, e essa foquinha. É como a gente pode ver essa foca, essa ideia mais tipo nessa pegada de leão marinho. E é bem interessante porque desde a época do anterior, o Pukamon, ele já tem essa premissa, essa morfologia, tanto que o cabelinho dele anterior era um topetinho para cima, e agora se mantém um topete que vai descendo, esse branco que chega nessa composição. O interessante é que na tradução para o português foi colocado que o brasão do Joe, que é o responsável pelo Gomamon, que traz energia para a evolução desse Digimon, é a confiança. Tanto que, mas se você for pegar a tradução mesmo, não tem uma tradução direta, tanto que alguns estudiosos do japonês, né, galera que vive lá e galera que estuda japonês, fala que o sentimento que ele fala, que é o Ujo, que eu não sei nem falar direito, mas Yujo, Yusho, eu não vou lembrar agora exatamente qual que é o sentimento, a palavra em si, eu vou deixar aqui embaixo aqui para vocês verem e tentarem pronunciar. É um sentimento que é um pouco confuso, é algo que tem lá no Japão, que não tem uma tradução direta para o português, mas basicamente seria meio que a maturidade, aquele sentimento da responsabilidade, e a confiança ele entra bastante nesse ponto, tanto que seja na maturidade, seja na confiança, seja nessa questão de cuidado para com o outro, o branco representa muito claro, tanto que o branco é utilizado bastante como aventais médicos, dentistas na área da saúde, por ter essa ideia de limpeza e de pureza propriamente dita desse carinho que existe. E é bem legal porque a premissa vai se pegando, até mesmo utilizando como a ideia de foca, com a ideia de uma morsa, vendo que são criaturas do gelo, ou de água, ou de frio. Então, tanto que até a premissa dele vai seguindo um tanto com a questão de gelo. O Zudomon também tem essa pegada, o Vaikimon também tem essa pegada. Então, apesar do Ikakumon ele lançar arpões com mísseis, não necessariamente ligado ao gelo, mas ele tem uma morfologia muito parecida com a do gelo. Então, essa ideia do Gomamon trazendo esse bicho marinho, essa relação direto com a questão da morfologia, a proposta, a ideia, é bem legal. Até que ele digivolve para... Gomamon digivolve para... Ikakumon, essa morsa gigante, linda, maravilhosa, toda brancona e enorme, com esses dentes que vão se mantendo no Zudomon, que vai se manter também no Vaikimon. E é bem legal porque que acontece? Ele mantém agora a premissa do quê? A premissa do Genius Loci animal. Da mesma forma que no Tentomon, ele mantém a proposta do quê? A minha proposta é o inseto coleóptero, um inseto de besouro, insetos que têm esse tipo de estruturas. Já no caso do Gomamon, a gente está pegando uma pegada que mescla a premissa marinha com essa premissa de gelo. Foca, leão marinho, morsa. Tanto que o Zudomon também tem essa pegada marítima, que quando eu chegar nele ele vai falar mais especificamente, e o Vaikimon, a pegada viking. Mas ele se mantém nessa premissa de criação a partir da essência da construção do bicho. Então é bem legal porque o que acontece? As estruturas e as pegadas que você vai fazendo pode ter relação ou pode não ter. Tanto que nós temos o quê? Mantendo o Gomamon pro branco e o Ikakumon pro branco. Já o Zudomon muda de cor, já tem uma outra premissa um pouco mais forte. Por que que acontece?
O Ikakumon, ele é a primeira de evolução do Gomamon. Quando o Joe tá um certo apuro, certa necessidade, ele vai lá e vira Ikakumon. Porém, o Zudomon já tem uma pegada mais relacionada ao poder do brasão dele, o coração dele já falando mais forte. Então já tem uma outra premissa. Então é bem interessante porque quando a gente fala do Ikakumon, é a premissa do animal. Mas quando o Ikakumon digivolve para Ikakumon Super Digivolve para Zudomon. Zudomon, a gente já tem uma premissa muito mais humanoide e cabulosa e gigante. E o que é interessante que acontece, se vocês forem ver aqui nas costas dele, a gente tem uma carapaçona, tanto que o que está escrito aqui na faixa, eu fui pesquisar antes de gravar esse episódio, é a mesma ideia do Garurumon, tá escrito Digital Monster, né, tipo, digitar o monster, dentro da pronúncia japonesa e a tradução do Digital Monster. E essa pegada que acontece, essa carapaçona, a gente durante 20 anos ficou com a dúvida, que raios é isso? E agora, no Digimon 2020, ele mostrou também. Da mesma forma como que aparece lá no Greymon, que mostra a fechada da boca do Mugendramon transformando a cabeça dele numa cabeça metálica, onde a gente teve a discussão se ele seguiu o caminho aqui ou um caminho assado. No caso do Zudomon, a gente já vê uma outra coisa, que é a relação de rivalidade. Essas carapaças, se vocês forem procurar, ela é a carapaça de um Digimon chamado Arkeomon, que é uma tartarugona que tem essa carapaça. Então, provavelmente, o Zudomon utilizou, matou e arrancou a carapaça e utilizou como proteção. Tem muitos animais que usam restos de outros animais, alguns caracóis, alguns moluscos, que pegam outras conchas e colocam, tanto que alguns siris e mitões também colocam anêmonas nas costas para utilizar como proteção. Então é interessante porque na pegada da evolução do Zudomon, a gente já tem o quê? Uma relação de evolução de rivalidade, utilizando um ou utilizando o outro como referência. E é interessante o que acontece, ele perdeu todo o branco, ficando um azul com um laranja, ficou muito mais imponente. Por quê? Quando o Jo ele fica maduro, ele desenvolve realmente e ele gera confiança para com os outros, essa confiança, essa maturidade se transforma em energia, transformando o Zudomon, uma morsa, num ser humanoide gigantesco com uma garra enorme, um martelo que invoca trovões na pegada tipo Thor, tanto que o Viking é um viking nórdico, já começa a trazer essa relação já aqui no Zudomon, e é um ser agressivão, poderosão, que ele arrancou as costas de uma tartaruga e colocou como um carapaça a proteção dele. Então, assim, para você mostrar confiança, você precisa mostrar presença. Você precisa mostrar de alguma forma. Claro, não tô falando pra você ser grotesco. Vou bater todo mundo. Vou bater todo mundo. E não, isso não traz confiança, traz medo. Mas quando você gera uma aura de confiança, você gera uma aura de imponência. Mesmo que, mas a pessoa, eu confio meu amor naquela pessoa porque ela é caridosa. Sim, mas ela traz uma aura de uma sensação de proteção de alguma forma. Então o Jo mostra essa proteção, transformando nesse arquétipo mais humanoide, transformando essa pegada mais humanoide, nessa construção, até que ele evolui e vira o Vikemon. Esse Vik que já traz a relação anterior com o martelo de Thor, convocando o trovão, tanto que o nome do golpe do Zudomon é Thunder Hammer, né? Então, Hammer, então tipo martelo trovão. Acho que na tradução chamaram como martelo vulcão, mas é Thunder, então seria trovão. E chega até a evolução agora, chegando no Vikemon, nessa pergunta bem Viking mesmo, bem cabulosona, todas essas estruturas e tudo mais e tal. E é bem interessante porque o golpe dele tá relacionado a gelo. Mas o mais interessante que a gente pode pegar é que
ele pegou essa mesma proposta do animal, da morsa, do ser, da criatura, e foi aumentando até que vira um Zudomon, que tem essa proposta nórdica, que se mantém a partir do Vaikimon e vai seguindo. Então eu acho bem legal porque você pode trazer mais de uma referência na hora de construir a sua criatura. Você pode, como eu falei, construir a partir de referências, com mais do que uma. Você pode criar o seu Genius Lost e ir absorvendo a partir disso. Você pode pegar sentimentos, você pode pegar diversos outros elementos, sentimentos, pensamentos, vontades, referências, cores, propostas, animais, situações. E essas referências vão criando a sua criatura e vão fazendo as conexões que você precisa. Então é bem interessante, por isso que eu trago o Digimon aqui para mostrar para vocês que mesmo que a gente gastou praticamente 1 hora no vídeo anterior e vai provavelmente gastar mais 1 hora nesse vídeo, a ideia é mostrar para vocês que mesmo sendo um desenho de 1993, 94 e teve um remake em 2020, muitas coisas são construídas. Ah, mas é uma história um pouco mais para criança. Até que sim, mas se você pega com uma visão de world building, você constrói tantas coisas e cria tantas referências e não faz sentido algum. Porque se não fosse assim, a gente não estaria com mais de 20 anos de história, com muitas coisas, elementos e produtos e séries e temporadas saindo, se não fosse um world building rico e completo. Agora a gente chega no Palmon, já no brasão da Mimi, e é interessante que a proposta desse Digimon é de planta. Só que tem uma coisa interessante nessa proposta da Mimi que a gente foi vendo e desenvolvendo e percebendo no decorrer do anime. Que o Palmon, ele é uma planta rústica, tanto que você vê, é bonitinha. Ela tem uma flor, ela tem raízes e só. Mas tem uma cara de criaturinha, sabe? Ela é meio feinha. Sabe aquele bonitinho, feinho, aquele feinho que é tão feinho que fica bonitinho também? Então você percebe que nós temos o quê? Essa florzinha, mas essa florzinha é meio feinha. Mas o que acontece? A Mimi, a personagem Mimi, ela é uma menina muito, como eu posso dizer, mimada. Então, para ela, a beleza, para ela, a riqueza, para ela, o conforto, é muito mais importante. E nós temos uma criatura feinha, bonitinha, a partir das flores, mas meio feinha, como se fosse uma contraparte. Sabe a Bela e a Fera? Nós temos a Bela, temos a Fera. Mas em muitas histórias a gente vê que quando algo que é belo percebe no feio a beleza, transforma. Só que a Mimi é um pouco dura, é um pouco difícil de lidar. Então, para que a flor desabroche, precisa de muito esforço. Tanto que para o Palmon desenvolver e se tornar Palmon digivolve para Dogemon! Dogemon, ele se torna um cacto boxeador. A premissa de planta continua. A gente tinha uma florzinha, agora a gente tem um cacto. Que é um cacto com espinhos, né? Como a gente vê, cactos têm espinhos. E é um cacto com espinhos, e além disso, um boxeador. Que a habilidade é lançar os espinhos contra o inimigo. Sabe aquele tipo de pessoa que parece que é tão difícil de abraçar, que parece que ela tem espinhos, como um porco-espinho, como um cacto? A proposta é mais ou menos essa pegada. No caso da linha evolutiva do Palmon, a gente vê muito mais a questão da personalidade da Mimi muito forte, trabalhando em cima da premissa do Digimon. Porque a gente tem uma flor, que apesar de pro lado de fora ser algo bonitinho, com uma flor bonitinha, por dentro ela é uma criatura não muito gostável, sendo representada pelo Palmon com uma beleza meio questionável. Porém, mesmo quando ela cresce, ela se desenvolve, não é tão fácil desabrochar uma flor quando ela está imersa de espinhos. Tanto que existe até uma parábola de Jesus dizendo que se a semente for jogada entre os espinhos, não brotará.
Então, associando todos esses fatores, a gente tem um Digimon cacto que tenta se desenvolver, tenta se tornar uma flor. Só que ainda a rigidez, ainda essa questão de afastar os outros, ainda é muito forte. Mas quando a pureza interna, o amor, a clareza, o amor ao próximo, tudo isso se junta e abrocha, aí o Togemon desenvolve para Pokémon Super Digivolve para... Lilymon, a fada da flor. Tanto que quando Lilymon aparece pela primeira vez, ela pergunta para Mimi: Mimi, eu ainda estou feia? Aí Mimi responde que não, ela está linda e maravilhosa. E assim ela percebe que mesmo aquela plantinha feinha se tornando um cacto gigante, é possível desenvolver e virar uma linda fada maravilhosa. Tanto que vocês podem ver essas referências diversas, ainda mantendo como planta, tanto que os cabelos são vinhas, as asas são folhos, a cabeça forma essa flor, as mangas formam flores abertas, bem numa pegada sininho da vida, mas muito mais com referências de plantas. Então é bem legal porque você mostra essa transformação da menina que era bonita, porém um fundo monstruoso, que mesmo crescendo precisa de muito esforço para desenvolver, mas quando a pureza, o amor e a sensibilidade se desenvolve, se torna uma linda e maravilhosa fada, mostrando aqui a referência. Mas quando essa linda fada amadurece e além da pureza, a sinceridade, como é traduzido no português, mostra essa real forma, porém uma pureza, uma sinceridade, com muito amor, mas madura, Lilymon desenvolve para Rosemon, ainda se mantendo essa fada, essa pegada de fada, mas uma fada muito mais madura, muito mais mulher, muito mais cheia de si, com todas essas referências. Então eu acho muito legal essa ideia trazida de Digimon a partir da digievolução do Palmon, Togemon, Lilymon e Rosemon, porque essa linha digievolutiva mostra muito o desabrochar da maturidade de uma mulher. Onde no começo, mesmo sendo uma moça bonita, mesmo tentando mostrar a questão de popularidade, a sociabilidade e tudo mais, ela se sente um monstro. Que ao se desenvolver, chegando na adolescência, ela se vê estranha, um cacto gigantesco com luvas de boxe, então é difícil ser amada, é difícil abraçar, é difícil se aproximar. Porém, quando ela amadurece, se torna uma jovem adulta, já entendendo como funciona a vida, as relações, ela se torna uma incrível fada, até se tornar uma maravilhosa mulher, mostrando toda essa evolução chegando aí no Rosemon. Então eu acho muito interessante porque o autor, não somente ele pode ter pensado nisso, mas na hora de desenvolver a linha evolutiva do Palmon, ele quis representar, por exemplo, angústias, fases da vida. Então você pode pegar, por exemplo, alguns estereótipos e criar a sua evolução, e criar a sua linha evolutiva, e criar suas criaturas a partir desse estereótipo. Então você pode criar criaturas com diversas referências diferentes, e o Digimon está aqui para mostrar isso. Chegando aqui, a gente chega no Tailmon. Uma coisa interessante do Tailmon é que ela já é a digievolução do Plotmon, ela meio que já é considerado a mesma escala de evolução do Greymon. Então a gente vai pular o Plotmon, porque o Plotmon correspondia a fases do Agumon, tanto que eu falei do Plotmon lá no comecinho, mas ele considera essa primeira etapa. Eu vou considerar aqui
o Teomon já começando, no inglês chama de Gatomon, apesar de ser muito óbvio, eu acho isso bem bizarro. O coisa interessante do Teomon, que não aparece nessa imagem, mas ele tem, é um anel que se encontra no rabo. E esse anel vai ter uma relação muito interessante. Como eu falei lá no começo do outro episódio, o Teomon tem uma relação de gato. E alguns gatos, em algumas mitologias, estão diretamente ligados à espiritualidade, muitas vezes ligados ao céu ou ao inferno, dependendo da cor, da região e do tipo do gato. Mas tem toda essa relação. Por quê? Porque daqui pra frente ele vai virar um anjo. E vai seguir essa linha evolutiva. Mas o que é interessante é que, além de pegar essa premissa de espiritualidade, que é o que vai seguir pra frente até o final, ela mostra uma questão desse anel que não é mostrado. Eu vou deixar no cantinho a imagem dele para ficar mais fácil de vocês entenderem o que eu estou dizendo. Esse anel vai fazer a diferença nas próximas evoluções, porque eles trazem uma relação muito direta. E o que é interessante é que, como eu falei para vocês, existem diversas linhas de evolutiva. Você pode seguir para um lado mais bom, um lado mais mal. Você pode seguir até alguns meio termos ou até as mesclas, dependendo de que for. Tanto que existe de evolução conjunta, de evolução de DNA, de evolução fusão, digicross. Tem aí diversos tipos de evoluções conjuntas diferentes que, dependendo da temporada, a gente vai explicando. Mas o que é interessante é que o Teomon ele vai seguindo essa promessa, vai seguindo essa ideia. E esse anel, que é chamado de anel sagrado, até propriamente dito, ele vai seguindo essa evolução. E tanto que quando o Teomon ele digivolve usando o poder da luz, tanto que a digievolução segue a partir da luz da Hikari, ou Kari para a tradução para o nosso idioma que foi colocado, mas Hikari é luz, né? Então a Hikari, né? O Hikari é a luz que é representada a partir disso. Então o sentimento luz que está dentro da pessoa, a luz do coração da pessoa, que vai transformar um gato futuramente numa anja e depois futuramente numa arcanja e assim por diante, vai seguindo, tanto que quando ela digivolve para. Teomon super desenvolve para... Angelmon, ela transforma nessa anja maravilhosa. Uma coisa interessante que acontece é que tanto ela quanto do Angelmon, a sua contraparte masculina, possui esse capacete com cruz que tampa os olhos, mostrando essa ideia de justiça cega. Que a justiça, ela tem que ser feita, o amor, no caso aqui, a esperança e a luz, como é tratado, ela tem que ser para todos, tanto que esse capacete tampa os olhos, mostrando essa relação. E é bem interessante porque quando o Teomon digivolve, ele tira a luva e você vê que tem mãos ali. Então é como se realmente tivesse mãozinhas humanas debaixo daquele, tanto que aparece na própria evolução essa questão das mãos. E é interessante porque as asas possuem essa ideia meio que parecendo meio que mãos gordinhas, de patinhas e tudo mais, mantendo essa cor branca, metendo a cor amarela, que é bem forte, tanto no Teomon até no Angelmon e vai seguindo nas próximas, só na Alpharimon que muda um pouco essa premissa, mas a gente pega toda essa de evolução e vai pegando e vai utilizando. Então o Angelmon é uma anja que ela está diretamente ligada. Então uma coisa interessante que até mesmo considerando que o Angelmon é uma criatura angelical, a sua personalidade está diretamente ligada à personalidade da Kari. Que mesmo ela sendo uma pessoa muito caridosa, muito amorosa, ela tem os seus momentos de raiva. Tanto que eu até comentei num outro episódio que a gente fala do Atluca Buterimon, a Angelmon está lutando com a sua contraparte negativa, a Lady Devimon, e durante esse contra-ataque ela vai batendo e ela apanha, ela bate, aí ela vai ser atacada, o Atluca Buterimon protege, ela fala, sai da minha frente, e faz o que tem que fazer. Então ela tem sim essa proposta também de mostrar que toda mulher boa também tem seus dias ruins, apesar de ser uma criatura angelical, Angelmon. E o interessante é que a Angelmon, ela digievolui para duas vertentes diferentes. Nós temos uma vertente mais animalesca e uma vertente um pouco mais humanoide. Existe uma explicação dentro do universo de Digimon, principalmente que na sua versão animalesca ela se mostra a partir de algum acontecimento no filme, e um outro mais por causa de uma outra explicação dentro do universo do reboot
de Digimon Adventure 2020. Mas vamos lá para a primeira de evolução, então Angeomon Digivolve para... Holy Dramon. Uma coisa interessante do Holy Dramon, que vai ser um dos poucos que eu vou também abordar na questão de nome, é que Holy, de santo, de sagrado, e Dramon. O sufixo Dra, dentro do universo de Digimon, Dra é utilizado para criaturas selvagens. Tanto que o Si Dramon tem esse Dra, o Metal Dramon, o Mujin Dramon. Então sempre o Dra, não sempre, mas grande parte, quando tem o termo Dra, ele está relacionado diretamente a criaturas mais animalescas. Então é interessante porque mostra esse lado, tanto do Holy, tanto que continua sendo uma criatura angelical, porém tem a sua contraparte Dra, que é, dentro do universo, esse sufixo, utilizado como criaturas selvagens. Então, novamente, colocando conlang dentro dos nomes, porque quando a gente fala de prefixo e sufixo, a gente está usando algum termo que vem ou antes ou depois, prefixo antes, sufixo depois, para explicar alguma coisa. Tanto que a gente pega a palavra feliz, a palavra infelizmente, com a parte do in de infeliz, o in corresponde a um termo de prefixo. O felizmente, o mente, corresponde ao sufixo. Infelizmente, o in de infeliz é sufixal, é prefixal, e o outro é sufixal. Então, o Holy Dramon, eles consideraram que o Dra tem essa referência direta com criaturas selvagens. Então, apesar de ser Holy, é Holy Dramon. Então se mantém essa premissa de criatura, tanto que parece ser uma mescla de um gato, um coelho, um cachorro. Tem meio que patas de uns gatos, a cabeça de um cachorro, um rabão de não sei o que, de um dragão também, mas possui 4 pares de asas, 4 de um lado, não, até mais, são 5 pares de asas, sendo 10 asas no total, 5 para um lado, 5 para o outro. Então essa ideia de selvagem tem bastante. E a explicação dentro do mundo de Digimon, dentro do universo de Digimon especificamente, fala sobre o filme, é que quando o Angeomon estava batalhando contra uma criatura meio corrompida, elas se mesclaram e parte dessa energia mesclada negativa transformou Angeomon de uma certa forma que quando ela digievoluiu, ela puxou essa energia selvagem, trazendo essa vertente mais para o Holy Dramon do que para a próxima. Tanto que Angeomon também super digivolve para... Ofanimon, que é a sua versão contraparte humanoide, né? Tanto que dentro do próprio, se não me engano, Digimon 2000 ou algum lá antigão, quando o Patamon vai evoluir, ele vira o Serafimon, que nós vamos abordar, e também aparece a Holy Dramon, ao invés da Ofanimon nesse caso. Então, a gente pegando aqui o Ofanimon, nós temos uma arcanja que está muitas vezes direto relacionado a Angeomon, então parece uma relação mais direta a Holy Dramon, mas eu expliquei também por ter esse fator mais animalesco do Holy Dramon. Então, na Ofanimon, nós temos aqui essa cavaleira arcana com essa espada-lança numa mão e esse escudo unicórnio nessa outra, mostrando que, apesar dessa imponência com toda a amardurada, esse verde claro, esse amarelo forte, esse Pegasus unicórnio de um lado, tanto que tem o chifre do unicórnio, mas também tem a asinha do Pegasus, então esse Pegasus unicórnio associado também a essas asas angelicais, também a sua espada-lança, é bem legal porque traz toda essa ideia, tanto que o próprio nome de Ofanimon traz também essa ideia de
a ideia de arcanjo, essa ideia de anjos. Então é bem interessante porque, novamente, a parte do nome está diretamente ligada. Claro que quando a gente falou sobre Kabuterimon, o Kabuto tem essa ideia do besouro no japonês, o Atlur Kabuterimon, o Heracles Kabuterimon. Então os nomes também fazem, tanto que no War Greymon, Metal Greymon, o Erigarurumon, tem vários nomes que fazem exatamente, Birdramon, o Bird de Bird e o Dra da selvageria, então Bird, Dramon, Birdramon. Então nós temos diversas relações com nomes também, então pegando Alphanimon, dando essa ideia direta, tanto que tem a estrutura também de cavalos aqui em cima, que parece um tanto complicado para vocês verem mais, ela possui cavalos como algumas relacionados também à guerra, tanto que a premissa dela puxa a ideia de Atena. Então é bem interessante porque tem diversas relações diferentes e com isso a gente vai seguindo até os nossos finalmente, até chegar na última evolução, não dela, mas sim da linha evolutiva do Pokémon, onde é representado a esperança. Então aí agora a gente chega no Patamon, nosso último Digimon, a nossa última linha evolutiva. É interessante que ele é um bichinho meio que amorfo, mas o que chama mais atenção é o fato de ter essa asa de morcego. Lembra que eu falei para vocês que dependendo da linha evolutiva a gente pode bifurcar? Da mesma forma que o Patamon ele pode se tornar Angemon, o Patamon pode se tornar Devimon. Então é bem legal porque ele já mostra essa leve diferenciação, tendenciando a um Devimon, não sei porquê, mas parece. Só que é interessante que no Digimon 2020, isso não aparece no clássico, mas aparece em 2020, que quando ele vai virar Angemon, essas asas são multiplicadas, ficando brancas, aí ele digivolve. Então talvez uma explicação que mostre que quando o lado bondoso, o lado esperançoso, o lado da luz desperta, ela se multiplica e com isso se torna Angemon. Então o Patamon é um bichinho meio que amorfo, ele tem um elemento ar como seu principal elemento, tanto que ele solta uma bolha de ar. E futuramente vai se tornar Angemon e vai seguir esse caminho. Ele não traz uma referência direta aos próximos, só que uma coisa que é mostrada no anime, que eu acho bem interessante, é que todo mundo, já nessa fase, Agumon, Gabumon, Piomon, todo mundo nessa fase, já traz um princípio que vai evoluir pro quê? Tirando o Plotmon, mas aqui o Plotmon para Teomon, para Angelomon, já traz uma referência também ao santo, ao espiritual, ao místico, mas ele é o oitavo de o oitavo de escolhido, então fica mais pra frente na história. Nesse já é desde o começo, já estão 7 clássicos do começo, e eu acredito que a ideia do criador para a linha evolutiva do Patamon é esse mistério. Porque como todo mundo, o Agumon, o Dinossaurão, o Gabumon, o Lobão, o Piomon, o Passarão, o Tentomon, Setão, então todo mundo já vai ter um princípio, e se já tivesse a forma de um anjinho, quando ele fosse de evoluir, já saberíamos que ia virar um anjo e ia quebrar o pacto. Então, já para a linha evolutiva do Patamon, o que eu trago para vocês como proposta? Princípio de plot. Se você quer mostrar, por exemplo, uma reviravolta, um punch, alguma coisa, você pode colocar na sua criatura. O Patamon, esse ser amorfo, ele se tornou um anjo que venceu o primeiro boss da história do Digimon. O primeiro boss, quando acontece o Devimon, que ele vai e vira uma luz, se sacrifica e se retrocede de novo ao ovo e vai evoluindo aos pouquinhos novamente até se tornar novamente Angemon, Holy Angemon e por consequência Serafimon. Então é interessante que o princípio da criatura mostra uma coisa meio que indecisa, meio que amorfa, meio que não sabendo o que vai surgir dali, para que quando ele se tornasse um Angemon, criasse um punch tão legal que falasse: puxa, o Digimon do TK é um anjo. Obviamente, como a esperança, o principal elemento que trabalha com o TK, obviamente anjo ou algo celestial faria muito sentido, principalmente pelo formato do símbolo da esperança, que representa também um anjo, como se fosse uma cabecinha, uma auréola aí
a túnica. Então é uma força muito forte a questão da esperança. Então um anjo, como a esperança de um anjo, nossa, faz todo sentido. Então, para Djaí Brás, Patamon desenvolve para... Patamon Super Digivolve para... Angemon. Estamos aí, esse anjo maravilhoso, com o bastão, com também, como eu falei, na questão da Angemon, esse capacete que tampa os olhos como se a esperança e a luz fosse a todos, indiferente de quem eu vejo, como se eu quisesse fechar os meus olhos para as questões ruins da humanidade e apenas viver, no caso do Angemon, a luz, e no caso do Angemon, a questão da esperança. E é bem interessante porque o golpe clássico do Angemon é a mão do destino, ou punho do destino, onde ele concentra a energia do bastão e um hiper raio gigantesco que causa um puta cabuloso efeito de luz e tudo mais. E é bem interessante porque, como vocês podem ver, ele tem essas 3 esferas que seriam como se fosse a questão do mártir, onde ele recebe como se fosse tiros de canhão no seu corpo, protegendo a esperança. Sabe aquele memezinho? Não é um memezinho, mas mais uma figurinha que aparece a pessoa lá tomando facada, chovendo, coisa, protegendo a pessoa pequenininha que está na frente. Então, essa é o princípio, é a questão do mártir, onde ele coloca o corpo à frente, tomando esses tiros. E é bem legal porque um está na altura do coração, o outro aqui na altura do estômago, um aqui mais para a questão do intestino, não tem relação nenhuma. Acredito que não tem relação nenhuma. Eu até fui dar uma pesquisada para ver sobre essa questão desses órgãos. Esses órgãos, na cultura chinesa, mas na parte de acupuntura, esses órgãos têm algumas relações. O coração, pulmão, o estômago e o intestino têm umas relações, mas acho que ficaria um tanto forçado eu trazer para vocês, porque traz uma reflexão um pouco mais à frente. Caso vocês queiram que eu faça um episódio falando sobre acupuntura, a parte energética e como abordar isso no bodybuilding, é só deixar aqui nos comentários que a gente conversa e a gente faz essa forcinha para vocês. Então a gente talvez tenha alguma relação, eu faço colocando uma forçadinha aqui, mas a paleta de cores como o branco, o amarelo, o azul, essas cores celestiais, obviamente o branco da pureza, o azul da tranquilidade, o amarelo relacionado à questão da alegria, vivacidade, muitas vezes relacionado ao divino. Então essas relações diretas eu acho muito legal, ainda mais o fato do nome, né, Angemon, eu acho isso maravilhoso, eu acho isso incrível. E o legal é que Angemon já é algo angelical, já é anjo. E quando ele desenvolve para... Angemon Super Digivolve para... Holy Angemon, aí já é algo, é o sagrado do sagrado. E é bem interessante porque se vocês forem ver, tá escrito Digital Monster, ou seja, tá reforçando que ele é um Digimon. Mas uma coisa que é interessante e fala na descrição desse Digimon é que nós temos a Excalibur de um lado, no caso, nas mãos direita, um escudo de luz na Excalibur na mão direita e um escudo de luz na mão esquerda. Então mostrando mais divindade, ainda esse branco com amarelo, e ainda trazendo agora o roxo, que também traz uma força de espiritualidade. Antes 4 e agora 6 asas, né? Antes 2 pares, agora 3 pares de asas. Isso mostra também a escala evolutiva, porque dentro da mitologia católica, sobre a questão de anjos, nós temos os anjos, arcanjos, serafins, e a quantidade de escala evolutiva dentro desses anjos também muda a quantidade de asas que tem. Então arcanjos, querubins, anjos, serafins, tudo isso muda a quantidade de asas. Então nós tínhamos um Angemon na questão mantendo as 3 asas, né, os 3 pares de asas, mas assim aumentando agora para 4 pares de asas. Então existe essa evolução, antes 3, agora 4. Antes do Patamon tinha 1 par de asas, depois virou 3 pares de asas, agora virou 4 pares de asas. Então você mostra essa evolução. E é bem interessante pelo fato de ter uma Excalibur na mão direita.
A Excalibur, a espada sagrada, aquele que que foi santificado, então uma relação direta com uma espada cabulosa, tanto que em Saint Seiya, o Cavaleiro de Capricórnio, Shura, tem o prazer de falar que criou a Excalibur, aquilo que corta tudo, mostrando aqui, e um escudo de luz, aquele que protege de qualquer mal, e as asas, o poder de purificação, tanto que na saga clássica, a maneira que eles conseguiram vencer do penúltimo chefão foi curando aqueles que foram amaldiçoados pela mágica negativa do Piedmon, e com isso foi trazendo a recuperação de volta. Então eu acho bem legal porque mostra dentro da linha de evolutiva do Angemon, no caso do Patamon, tô fazendo aquele punch, como eu comentei com vocês, mas no caso do Angemon pro Rodengemon, pro Serafimon, mostra essa escala diretamente relacionada aos graus evolutivos dos arcanjos. Então é bem interessante porque você mostra diversas relações, eu fui mostrando diversos tipos diferentes. Então quando Rodengemon digivolve para Serafimon, a gente tem um Serafim. Antes agora, que no começo nós tínhamos o Patamon com um par de asas, o Angemon mandando para 3 pares de asa, o Holy Angemon para 4 pares de asas, e agora Serafimon com 5 pares de asas, mostrando essa evolução, e também na questão de proteção. Tanto que a galera fala que dentro de Cavaleiros do Zodíaco, por que os Cavaleiros de Bronze têm armaduras meio chulecas? Porque eles são bronze, eles vão ser aqueles caras que vão pegar os capanguinhas. Os Cavaleiros de Prata já têm armaduras mais completas, os Cavaleiros de Ouro têm armaduras ultra fortes, reforçadas, que protegem o corpo todo, porque já vão enfrentar seres muito mais cabulosos. Então é mostrado também aqui, na linha de evolutiva do Angemon, que o Angemon é meio peladão. Tem um capacete, às vezes uma munhequeira, um sapatão. No caso do Holy Angemon já começa com uma armadura, mas Serafimon tá tudo uma full plate inteira, cota de malha, mais uma armadura pesada e tudo mais, ainda mais associado a espadas, que o golpe dele associa espadas também. Então é bem legal porque vai mostrando essa linha evolutiva e vai mostrando essa escala de proteção, essa escala de amparo, essa escala de força, tanto que o símbolo da esperança cravado aqui no peito, na parte da barriga, do abdômen dele, mostrando essa força, tanto que o amarelo, o azul, o prata, são cores muito associadas ao Serafimon. Então eu acho muito interessante porque cada um dos Digimons você pode transformar e referenciar de diversas formas. E as interpretações são diversas. E isso que é o mais interessante quando você for construir o seu mundo fantástico. Criar as suas relações e as suas interpretações é muito importante, é muito interessante. Mas se você consegue criar dentro de uma gama onde você abre oportunidades para as pessoas pensarem de diversas formas diferentes, tudo isso fazendo relação, você vai estar criando um gatilho muito forte dentro da literatura chamado gatilho da antecipação, onde você força as pessoas a quererem criar teorias antecipando fatos na cabeça dele, para que quando gerar você fale assim, não falei? Então, quando você gera um gatilho de curiosidade, você faz com que o seu sentimento de agora busque o próximo. Já quando essa curiosidade já vira uma antecipação, significa que você está puxando informações lá da frente na sua cabeça, criando teorias para que a pessoa junte mais. Então você criando um gatilho de curiosidade, falando, nossa, existem as relações, muito legal. Mas quando as curiosidades se tornar teoria, se tornarem gatilhos de antecipação, você vai estar criando uma comunidade para a sua história. Não é legal quando você assiste um anime, assiste um filme, começa a criar teorias, uma série começa a criar teorias. Então, quando a sua criação gerar interesse ao ponto de pessoas criarem teorias, porque aquilo que ela já tem não é o suficiente, ela precisa de mais, e por isso ela cria teorias para ter mais, para pensar mais nisso, você já vai estar num passo mais próximo do estrelato, do sucesso e de um cenário muito mais incrível, muito mais legal. Então, pessoal, essa foi a nossa parte 2 falando sobre os Digimons. Foi um pouco mais curtinho, apesar de ter ficado grande também, agradecendo ao Rumon a sua ilustre presença. Eu também tenho um Tentomon, mas ele é um chaveirinho pequenininho e ficaria um tanto difícil de eu ficar mostrando pra vocês, mas Digimon é o meu anime favorito, ele traz uma nostalgia incrível, maravilhosa, então por isso eu fiz 2 episódios gigantescos, um episódio enorme e um segundo episódio um pouco menor, mas continuando gigante. E se vocês gostam desse tipo de formato e gostam de animes,
coloca aqui nos comentários qual é um outro anime que você gosta bastante, que eu posso, quem sabe, assistir, no caso de não tenha assistido, e trazer algumas outras informações que fogem do clássico para trazer algumas coisas interessantes. Usem a busca das suas criações e deixe seus mundos cada vez mais incríveis. Valeu!